A Noite das Bruxas. Apesar do nome sugerir outra coisa, esse é mais um filme do Kenneth Branagh fazendo o Hercule Poirot, baseado em mais um livro da Agatha Christie. Vamos para a sinopse do IMDb. Don't look at me like I'm suspect. We're old friends. Every murderer is somebody's old friend. Na Veneza após Segunda Guerra Mundial, Poirot, agora aposentado e vivendo em seu próprio exílio, relutantemente vai a uma sessão espírita. Mas quando um dos convidados é assassinado, cabe ao ex-detetive descobrir mais uma vez o assassino. Who are you talking to? Galera, antes do conteúdo, aquele aviso de sempre. Se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like pro YouTube, compartilhar para outras pessoas e pode escrever um comentário que eu vou responder seu comentário. Esse é o terceiro filme dirigido e estrelado pelo Kenneth Branagh como Hercule Poirot, baseado em 3 livros diferentes da Agatha Christie. O primeiro foi O Assassinato do Expresso Oriente, e eu tive um problema com esse filme, mas é um problema meu, não é um problema do filme, que é, existe uma outra versão do filme da década de 70 que eu vi quando era criança, e eu não lembrava de nada do filme a não ser da solução, de quem é o assassino. Então quando eu fui ver o filme novo, eu já sabia o fim, eu já sabia a resposta, então o filme perdeu metade da graça pra mim, não é um problema do filme, é um problema meu. Eu já sabia a história, e O Assassinato do Expresso Oriente é um filme que, se você sabe a história, o fim, não conta pra ninguém, porque é um fim muito legal, é um filme realmente que explode cabeças. E eu lembrava só disso do filme, então pra mim não teve tanta graça. Poucos anos depois veio A Morte no Nilo, que foi um filme que não foi tão legal. A Morte no Nilo tem alguns problemas, ele demora muito pra engrenar, e tem uma introdução que tem o Poirot na guerra, e meio tipo, pra que isso? E tem umas coisas que não funcionaram tão bem, assim, tem uns negócios em CGI com fundo verde que também ficaram meio esquisitos, e foi um filme que não me pegou tanto assim. E aí eu tava com expectativa meio baixa, tipo, pô, mais um, precisa de mais um? Já teve o primeiro, já teve o segundo, precisa de mais um? E esse aí eu nem conhecia, porque os dois primeiros, O Expresso Oriente e A Morte no Nilo, são livros mais famosos e livros que já tiveram versões para o cinema. Esse, Haunting in Venice, é baseado no livro Halloween Party, que é um livro que nunca foi adaptado para o cinema antes. Teve uma versão para televisão, mas para o cinema é a primeira vez que estão fazendo. Eu nem sabia que isso era Agatha Christie quando eu vi o nome, A Noite das Bruxas. Agatha Christie? Ah tá, então vamos ver. E olha, eu posso dizer que dos 3 é o que eu mais gostei. Gostei bastante desse novo filme do Kenneth Branagh como Hercule Poirot. A trama do livro se passava no Reino Unido, mas o filme foi feito em Veneza. Eles trouxeram a trama para Veneza, o que foi uma boa sacada, porque o Kenneth Branagh conseguiu usar vários cenários naturais, porque eles parecem prédios velhos, parecem prédios que estavam naquela época do pós-guerra. Que eu não sei exatamente que ano que é, mas acho que é fim dos anos 40 e início dos anos 50. Chute meu, devia ter pesquisado, falha minha. E, apesar do nome sugerir, A Noite das Bruxas não é terror. Ele tem alguns jumpscares, mas não é terror. Ele flerta com o terror, vamos dizer assim. E tem alguns momentos que o espectador vai levar um susto. A trama desenvolve bem o whodunit. Whodunit, para quem não sabe, é aquele tipo de história que você tem, é a história para filme, ou para livro, ou para peça de teatro, que você tem um grupo, acontece um crime, acontece um problema, normalmente um assassinato, e você tem vários personagens e todos eles podem ser o culpado. A graça do whodunit é como você coloca como todos como suspeitos, porque todos têm motivo para ter feito aquilo. E aí você tem que desenvolver a história para você ver qual deles é o verdadeiro culpado. E a história que funciona bem, eles constroem bem isso, porque tá todo mundo numa casa grande, uma casa enorme, uma mansão em Veneza, um castelo, sei lá, uma casa enorme, e vai acontecer um evento lá, mas aí chove muito e os canais de Veneza, a água sobe e eles ficam isolados na casa. Ou seja, eles têm que passar a noite lá, e acontece um crime e eles têm que descobrir quem é o assassino. Claro, ao longo da trama, a gente descobre que todos os personagens poderiam ter feito isso, todos os personagens têm motivos para isso. E o jeito como o Poirot conduz isso é muito legal. A fotografia é muito boa e sabe usar os cenários de Veneza e as locações dentro daquela casa. A fotografia é um troço que realmente foi um troço muito bem cuidado. No filme anterior, do Morte no Nilo, me pareceu tudo muito plástico por causa do CGI, de repente foi por causa da pandemia, e eles tinham que fazer uns panos muito abertos no Rio Nilo. E aqui não, aqui como é tudo mais fechado, eles conseguiram usar cenários reais, e isso funcionou bem. Eu achei que eles conseguiram, a fotografia do filme conseguiu pegar bem esse clima. Uma coisa legal que o Kenneth Branagh fez, ele combinou com a equipe,
de, em alguns momentos onde uma luz pisca, ou então quando faz um barulho de uma porta batendo, ele não avisou o elenco. Então ele tá filmando e ele combinou com a equipe de fazer o pá! E aí o ator leva o susto. Ou seja, algumas das reações que os atores têm, quer dizer, algumas das reações que os personagens têm no filme são reações dos atores, porque eles também levaram sustos na hora. E a trilha sonora da Hildur Guðnadóttir, que eu não tenho ideia de como se pronuncia isso. Outro dia me criticaram aqui dizendo que eu pronuncio errado os nomes, desculpa, mas eu não tenho ideia de como se pronuncia o nome dela. Ela mandou bem, ela fez o Coringa, ganhou o Oscar pela trilha sonora de Coringa. Ela é talentosa, ela tem futuro, porque é uma mulher nova, ela tem futuro para fazer grandes trilhas no futuro, e um dia eu vou saber falar o nome dela. Mas eu não sei falar o nome dela, mas a trilha sonora dela também ajuda a criar esse clima. No elenco, claro, o destaque é o Kenneth Branagh, com aquele bigode dele todo elaborado. E ele manda bem porque o Poirot é um cara que é muito certo e muito cético. E ele só aceita o que é fato. Ele não aceita suposições de coisas sobrenaturais. E o filme flerta com o sobrenatural. E o Poirot, ele tem um lance de tá meio lá, meio cá, mas no fim do filme isso é explicado por que ele tá assim. Então o personagem dele funciona muito bem dentro desse contexto. E eu também gostei muito da Tina Fey. Eu gosto da Tina Fey. Tina Fey faz uma personagem chamada Ariadne. Eu gosto do nome Ariadne. Eu tive uma banda autoral nos anos 90 chamada Ariadne. Então, ver a Tina Fey, que é uma atriz que eu gosto, com um personagem que eu gosto, com um personagem com um nome que eu gosto, e um personagem ainda bem construído, eu curti muito a Tina Fey. Porque a Tina Fey também é outro personagem que tem camadas, porque ela parece que é de um jeito, mas na verdade ela tem outro jeito por trás. O elenco, ele talvez não seja tão estelar quanto nos outros dois filmes, que tinham trocentos nomes famosos. Aqui tem menos nomes famosos, mas o elenco também manda muito bem, todos eles. Noite das Bruxas é melhor do que os outros dois filmes, mas talvez pelo fato de ser um terceiro filme, talvez afaste um pouco o público. E aí me deixa uma dúvida de como é que vai ser agora. Vai ter um quarto filme ou será que eles vão parar agora com o Poirot? Porque um papo que eu estava ouvindo depois do filme na sessão de imprensa é que o ideal seria eles fecharem essa história esses filmes do Kenneth Branagh, esse Agatha Christie verso, eles fecharem isso com o último livro do Poirot, que seria Caio Pano. Não li o livro, isso recomendação do meu amigo Eduardo Miranda, do canal Cinevisão. Ele disse que é um livro sensacional, que mostra o Poirot velhinho, e ele mandando bem, velhinho, mas continuando com a cabeça funcionando. E aí o ideal seria a gente ter um último filme, que seria o Caio Pano. Mas isso é suposição de críticos conversando depois de uma sessão de imprensa. Isso não está escrito em lugar nenhum, ou seja, não sei se vai rolar, né? Mas seria legal se isso acontecesse. Vamos torcer para esse filme dar bilheteria o suficiente e para as pessoas curtirem, para a história continuar, porque eu curti, achei que o Kenneth Branagh agora acertou o ponto do Poirot dele. Aguardemos. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. A Noite das Bruxas estreia quinta-feira agora, dia 14. Vê o filme e depois comenta aqui embaixo o que você achou. Você já viu? Não viu? De repente não sei quando você está vendo esse vídeo. Você viu os outros dois filmes do Poirot com o Kenneth Branagh? Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. Vou responder seu comentário. Em breve nos vemos de novo, valeu!